Olá, empresária! Olá, empresário! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Metamorfose. Eu me chamo Gleice, sou mentora de vendas e idealizadora desse podcast, onde trazemos muitos empreendedores para falar sobre sua trajetória profissional, decisões, insights. E é com muita alegria que hoje a minha convidada especial é a Ana Paula, arquiteta. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre projetos, sobre Sim, carreira, né, Ana? sobre a trajetória até aqui. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada E eu. antes, né, da gente começar o nosso bate-papo para falar sobre arquitetura, sobre empreendedorismo, quem é a Ana Paula? Eu sou Ana Paula, tenho 35 anos, estou formada há 11 anos, 11 não, 12 já. 12 anos. E desde que me formei, eu tô nessa caminhada, assim, executando desde logo no início os trabalhos como profissional já. Uhum. Trabalhei desde antes de terminar a faculdade como na área, né? Então, como estágio, né? Inclusive, estagiei numa construtora aqui, né? Em São José. Uhum. Enfim, é tudo que nos traz até aqui hoje. Perfeito, Ana. Então, vamos começar, então. Ana Paula, você tem mais de 10 anos de experiência na área, como você disse, né? Em que momento você percebeu que a arquitetura era mais do que uma profissão, mas parte do seu propósito? Então, a gente teve muitos episódios, né? Mas quando a gente realiza um projeto, a gente não sabe se aquele projeto nem sabe se ele vai sair de um papel, né? Mas quando ele sai, a gente vê que existe ali e aquilo se tornou algo funcional, o cliente está feliz, está contente, está aproveitando, tá falando, nossa, isso aqui foi muito legal, Ana, isso aqui que você criou para minha família é muito funcional. Isso acho que é o mais gratificante, sabe? Quando a gente recebe aquela mensagem, nossa, realizei um sonho, sabe? Sim. Porque até sair do papel, às vezes pode ser que não vá acontecer, mas depois que a gente idealiza e constrói e vê que funciona, é a melhor parte. Verdade. E, Ana, o que brilha mais os seus olhos na área da arquitetura, né? Qual que é a parte que você mais gosta de trabalhar? Eu gosto de... Eu tenho áreas que eu gosto bastante, mas assim, a construção, que é o projeto da casa, que vai sair do chão e vai erguer, acho que essa é a mais gratificante. Mas tem várias outras, né? Arquitetura de interiores, que é aquelas reformas de apartamento, também eu gosto bastante. E obra, assim, apesar do estresse, eu gosto bastante também. Legal. E, Ana, você encerrou recentemente um ciclo importante com uma sociedade de 10 anos. Como foi tomar a decisão de seguir carreira solo e quais foram os maiores desafios dessa transição? Não teve um desafio, até porque foi um processo natural, porque eu já desenvolvia os projetos, né? Então, eu já criava os projetos desde que iniciamos. Então, assim, foi uma transição natural. Mas eu senti que era necessário naquele momento para evolução mesmo, crescimento pessoal. Sim. E assim, não foi um processo tortuoso, difícil, né? Foi natural, assim. Inclusive, somos amigas e tá tudo certo, né? Mas eu torço para que ela siga em frente, para que ela alcance os sonhos dela, assim como eu estou atrás dos meus. E, Ana, qual que é o diferencial da Ana Paula como arquiteta? Olha, eu prezo muito por projetos que tenham funcionalidade. Eu sou uma pessoa muito prática em tudo, assim. Então, eu gosto de coisas práticas que funcionem no meu dia a dia. Então, eu sempre vou ouvir o lado do cliente, ouvir o que mais funciona para ele e tentar trazer isso para uma casa. Claro que a gente tem um lado estético também, que às vezes não é funcional. A gente fala, é só estético, só para ficar bonito. Para você olhar todo dia e falar, nossa, que bonito. Mas tem também um lado funcional, que acho que é o que a gente mais valoriza, que é o dia a dia de todo mundo precisa ser prático, né? Então, o que a gente mais valoriza no projeto é isso. A praticidade, a funcionalidade de algo ali. E você hoje mora em Jacareí, né? Moro. Você atende todo o Vale do Paraíba? Atendo sim. Inclusive, eu tenho projetos que eu gerencio obra, acompanho obra ali na área de Igaratá, né? Que já vem desde anos atrás. E, então, tem Jacareí, tem São José, já tive projeto Santa Isabel. Então, a gente é vasto ali o território. Muito bom. E ao longo da sua trajetória, Ana, você sempre esteve presente também na execução das obras, né? Como você me disse. Na sua visão, qual é o maior diferencial de acompanhar o projeto do início ao fim? Perceber que
quanto é necessário esse olhar técnico acompanhando mesmo, porque às vezes quando você vai na obra, você fala, nossa, mas fizeram errado aqui, ó. Aqui não era assim. E às vezes são detalhes, sabe? Se você, né, cliente, não tem um acompanhamento, às vezes talvez você não perceba. Sim, Ou sim. então deixa passar alguma etapa, por exemplo, você fez toda a fiação da casa depois de colocar o piso. Nossa, mas percebeu que não tem paralelo nos 2 pontos. E aí, vai ter que quebrar? Então, assim, são coisas que às vezes só um técnico para perceber mesmo ali na hora. Então, acho que é esse diferencial, que a gente consegue ver amplamente a obra como um todo. E como que é pra você lidar sendo mulher, né, nesse mundo aí que é muito masculino, né, as obras, né? Eu falo porque o meu marido Sei. só lida com homens, né? Como que é pra você estar no meio aí desse Olha, pra machismo mim, todo? Pra mim, eu tenho um histórico desde antes de me formar, porque quando eu trabalhava em construtoras, assim, eu era a única mulher. A única, assim, de milhares de homens, né? Então, assim, eu sabia que dependendo do linguajar que você usasse, as pessoas já interpretavam errado, né? Então, assim, é muito difícil, assim. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia eu já lido bem, né? Eu já consigo lidar numa boa. Eu sei que muitas pessoas têm um lado preconceituoso ainda, na verdade, muitos homens, né? Ainda tem esse lado, tipo, mas ela não entende de obra, deixa que eu resolvo aqui, porque ela não vai saber mesmo. Então, às vezes, acha que o nosso conhecimento é inferior. Mas, assim, hoje em dia eu já sinto, de 10 anos atrás, né, diferença de que não tem mais tanto esse problema. Pelo menos no meu cotidiano ali, eu consigo lidar muito bem. É assim, que eu hoje só lido com as homem. mulheres têm trazido essa autoridade, Sim. né? Não é mais aquela mulher frágil, né? A gente consegue se impor. Sim. Tem ainda lados que nós somos mulheres. Hoje mesmo, PT um furou na obra. Aí eu pedi pra alguém me ajudar. Falei, ajuda aqui, um bom coração, vem me ajudar. Mas, no geral, assim, eu sinto que a gente consegue lidar bem, assim. Mas ainda assim, você consegue perceber muito machismo. Com certeza, né? É um mundo realmente masculino, né, ali, né? E aí entra uma mulher pra dar uma opinião pra eles, né? A mulher não acaba sabe o de mundo, obra. E qual foi o maior desafio que você enfrentou quando começou a empreender, Ana? Olha, na verdade eu não tive muitas dificuldades com isso, porque a minha família vem de um histórico comerciante. Então, assim, eu acho que eu puxei essa veia, assim, né, do meu pai, que já, né, sempre só empreendeu, a gente só empreendeu na família. Então, eu não senti muita dificuldade, tanto que assim que eu me formei, né, e eu, com uma amiga da faculdade, a gente decidiu se juntar para trabalhar, a gente foi mais no receio, assim, de, nós não sabemos nada ainda, vamos nos juntar. Mas não, na questão de conversar com pessoas, correr atrás, a gente lidava numa boa, então não tive dificuldade. Mas você não teve nenhum processo, assim, que você pensou em desistir? Olha, às vezes a gente pensa em desistir quase todos os dias. Com certeza. Às vezes você fala assim, nossa, não quero mais. Por que não eu fiz isso na minha vida? Mas, não, porque eu acho que desde antes de começar a faculdade, eu sempre gostei muito. Apesar de que antes... já estava focada naquilo que eu você gosto queria. disso que eu faço, sabe? Então, assim, desde criança eu desenho, então... É uma coisa que eu gosto. Vou ter dificuldades? Tem dificuldades. As pessoas são difíceis, né? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas não é fácil. Então, assim, diariamente, final de semana eu tive uma discussão com o prestador. É normal, né? Faz parte, eu acho. Mas desistir, não. Mas às vezes a gente pensa, nossa, não aguento mais. Mas no outro dia você já tá renovada. Aí você fala, eu amo empreender no outro dia. E Ana, você acredita que a arquitetura transforma vidas? Pode compartilhar um projeto ou um momento que te marcou e reforçou ainda mais esse propósito pra gente? Que é como eu falei em uma das perguntas. Quando você entrega um projeto e aquela pessoa fala, nossa, você realizou meu sonho, eu tô amando, sabe? Acho que ali você percebe que realmente é necessário, assim, né? Trazer isso pro dia a dia de todo mundo. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa distante, né? Nossa, não vou procurar arquiteto não precisa, né? Eu me resolvo aqui sozinha. Sim, pode ser, mas... A gente, com um olhar técnico, consegue, às vezes, trazer uma coisa que, às vezes, a pessoa nem sabe que ela gostaria que tivesse, né? E daí, traz isso para a realidade da pessoa e ela
consegue sentir uma diferença mesmo. Nossa, a Ana fez diferença aqui na minha casa, fez diferença na minha vida. Então, eu senti isso em vários momentos, em vários clientes, assim, que eu finalizei, a Que pessoa... achava que arquiteta era bobeira, né? Era Isso. luxo. Inclusive, teve uma que mandou assim, eu demorei pra mandar um feedback pra vocês, porque realmente eu quis testar, pra ver se ia funcionar. E daí, depois que ela testou, era uma cozinha, ela testou, ela falou, olha, tá aprovada, amei, nananã, e daí, isso é gratificante pra gente, né? Sim. Pensando, realmente, no trabalho deu certo. E Ana, nesse decorrer, né, do empreendedorismo, o que te faz brilhar os olhos em continuar empreendendo? Exatamente isso, assim, de sentir que você realizou o sonho de alguém. Fez parte daquilo, sabe? Tipo, você foi o diferencial naquela construção, naquele projeto de apartamento. Naquela família. Na família. E daí a gente sente que, tipo assim, e eles levam, e tanto que, graças a Deus, né, quando a gente entrega um bom trabalho, né, a gente se esforça pra isso, a gente sente que a pessoa vai carregar a gente pra vida. Então, qualquer coisa que ela for fazer, ela nos chama, né? A gente fideliza o cliente. Em falar em fidelizar, sabe que eu sou mentora de vendas, né? Quais são os processos que você utiliza no seu negócio que deram certo? Pra gente compartilhar um pouco com as pessoas que estão nos assistindo. Olha, uma das coisas que eu acho que a maioria dos profissionais fazem hoje em dia são as entrevistas, que a gente chama de briefing, né? A gente preenche uma entrevista gigante perguntando inúmeras coisas para saber o que a pessoa quer. Então, a partir daí que a gente começa a desenvolver qualquer projeto. Então, em cima disso, né, que a gente trabalha o projeto e já vai mais focado, que daí a gente consegue a pessoa entregar para alguma coisa, porque ela não sabe o que ela quer às vezes. Ela fala assim, eu não sei o que eu quero direito. Ela não sabe o estilo, o modelo, né? Então, porque tem N opções hoje em dia na internet para você procurar referências, né? Então, quando você já vai mais próximo do objetivo e consegue acertar, né? Eu acho que aí é o diferencial. Então, o briefing, essa entrevista de início, que eu acredito que a maioria dos profissionais façam, eu acho que sem isso a gente não chega no gol. No objetivo do cliente, né? No ponto certo de uma vez. E você, essa semana, né, eu vi nos stories, estava linda, foi reconhecida no destaque Mulher com a Lucy Manhães, né, da Estrelas. O que esse reconhecimento representa para você e que conselho daria para outras mulheres que estão construindo sua trajetória profissional nessa mesma área que você? O prêmio me significou que eu tô no caminho certo, que eu tô atrás do meu propósito e é o rumo que eu tô traçando pra mim e que tá funcionando, né? Poder ser reconhecida na frente de inúmeras mulheres, junto com várias outras mulheres também, tanto fantásticas, e ser selecionada em um grupo de muitas mulheres. Então, assim, isso me mostrou que, assim, Ana, você tá certa, continua, sabe? Então, quando a gente trabalha, né, vai no nosso propósito ali, que eu acredito que, né, venha de Deus, né, nosso trabalho é Deus que nos dá, né? Então, assim, são dons, né? Então, ele me deu esse dom, assim, desde criança que eu tenho de desenhar. gostar disso, assim, né? Então, e eu faço com amor mesmo. Então, assim, eu tô no caminho certo, que é proporcionar algo melhor para os meus clientes. Então, isso mostrou só que estamos ok, assim, que estamos no caminho que tem que ser. E esse reconhecimento prova isso, né? Que, então, Ana, continua, só vai que tá dando certo. E se hoje, por exemplo, te falassem, Ana, você tem que mudar de profissão, você escolheria outra coisa ou seria arquiteta mesmo? Seria difícil, porque eu não tenho uma segunda opção, assim, eu tenho vários hobbies, mas assim, nada que profissionalmente, assim, tem várias pessoas que eu conheço que não têm um rumo, assim, profissional, né, que eles falam, eu não sei o que fazer, e daí eles falam, você tem sorte, porque você já sempre soube, realmente, assim, eu não tenho do que reclamar, porque eu sempre gostei disso, né? Então, desde lá de novinha, que eu falei, não, eu acho que eu vou fazer essa faculdade, já tava ali no rumo certo. Então, se eu tivesse que mudar, eu ia ficar meio perdida, assim. Pra onde que eu vou? O que eu faço? Mas eu acho que se eu pudesse escolher a mesma, eu escolheria a mesma. E quais são os objetivos que você tem, Ana, como profissional? Olha, objetivos futuros, né? Entre várias metas que nós temos, né? Eu acredito que me aprofundar na parte de escritório mesmo, né? Melhorar em inúmeras questões organizacionais mesmo do meu escritório. É uma das minhas metas. Melhorar também redes sociais, né? Não
estou aqui hoje, mas não... Pro marketing. Não sou muito dessa parte. Eu sei que Aham. hoje em dia é Super fundamental, né? importante, é. Internet ajuda bastante. Então, minhas metas são essas. Mas ainda não consegui colocar 100% em prática. É difícil. Hoje Essa você parte é é- sozinha ou você tem colaboradores? Eu estou sozinha no momento. Ah, então é muita coisa. É muita coisa. Eu te entendo. Realmente é bastante coisa. Ana, aqui a gente sempre traz uma frase, né, motivacional para as empreendedoras, algo que fortaleçam elas, né? Qual frase ou um pensamento te motiva a continuar? Pensando, talvez, se você tem um sonho, vá atrás dele, né? Que ele provavelmente é um propósito de Deus na sua vida e através disso você vai alcançar muitas vidas, muitas pessoas, muitos projetos, né? Então, esse é meu pensamento. E empreender, né, como a gente tá falando aqui, é um propósito realmente, né? Não sim. eu quero empreender porque eu quero ser dono do meu próprio negócio, Ah, né? quem Porque dera daí fosse tão não fácil. sustenta, né? A gente precisa ter um motivo, né? Um valor, um propósito. Qual é o valor da Ana na arquitetura? Olha, como eu falei, né, dessa parte de sonhos e tal, então assim, eu mantenho nessa linha de pensamento que na minha profissão, o que eu faço, né, realizo sonhos ali, né, é o que eu acredito, assim, então... Hoje eu estou na arquitetura porque eu sei que eu consigo, através, né, das minhas ideias, das minhas criatividades, criar um projeto que vai ajudar uma família, que vai ser o sonho de alguém. Então, é nesse propósito que eu me firmo ali, né? Então, é esse o meu pensamento. E Ana, pra gente ir finalizando já, me dê 3 motivos por que a gente deve contratar uma arquiteta, né? Hoje tem muito tabu, né? De ser luxo, de ser algo que não precisa, né? Eu mesma faço, né? Eu mesma sou criativa. Mas a gente sabe que não, que tem toda uma expertise, um pensamento ali, né, da arquiteta. E é realmente muito importante para um projeto, se você quer ter uma casa bonita, né? Por que eu devo contratar uma arquiteta? Olha, um dos motivos é essa questão de evitar erros, né? Questões técnicas mesmo. Evitar que você tenha decepções de, achei que ia ser bom, mas não é funcional. Então, como eu tenho essa noção técnica do que funciona ou não, de repente eu posso, com o meu conhecimento, auxiliar alguém a fugir de algum problema. Então, acho que esse é o primeiro pensamento, né? Então, evitar problemas. E de obra mesmo, de execução. Sim. Em segundo, é essa questão da criatividade, que a gente pode ajudar. Claro que internet ajuda bastante também, a gente usa bastante internet, referências, né? Então, é a questão da criatividade. Em terceiro... em terceiro é ter algo que seja realmente mais funcional para você. Então, assim, eu vou ouvir o seu ponto, ouvir o seu sonho e eu vou te também devolver, né? Te dar devolutivas das soluções. Olha, pode ser que funcione melhor assim, pode ser, né? Ir para essa parte técnica mesmo para tentar te abrir mais a mente, né? Perfeito. Ana, qual que é o seu Instagram para quem quer ir te procurar, saber mais sobre o seu trabalho? Olha, é @arq, A-R-Q, Ana Paula Calderaro. Então tá certo, gente. Se vocês se interessou pelo trabalho da Ana, segue ela lá para acompanhar os projetos, né, Ana? Tem bastante coisa acontecendo. Tem. Hoje, quais projetos você tem feito atualmente, que está em andamento? Eu tenho uma execução de uma casa de anos, já que é um gerenciamento de obra. Tem até diferenças. Administração. Que daí eu que contrato, eu que demito. Eu faço essa parte de administro lá tudo, compro os materiais. Então, eu tenho essa obra que a gente acaba não postando muito, gente, mas eu vou lá praticamente todos os dias. Que é muito corrido. E eu tenho acompanhamento, também faço alguns acompanhamentos de outras obras, que é um pouco mais simples do que o gerenciamento. E tem alguns projetos também. Tem projeto que eu nem postei ainda, mas que já vai sair do papel. Que bacana. Quero agradecer a sua presença aqui no podcast, né? Esse bate-papo que a gente teve, de conhecer mais do seu trabalho, de você fazer parte também do Grupo Metamorfose. Inclusive, Ana,
O que é importante para você no network, né? Que a gente se conheceu através de um network, do grupo. O que é importante para você nessa fase do Olha, network? eu uso muito os grupos que tem N profissionais, né, para pegar contato, indicação. Eu uso o tempo inteiro, assim. Então, é uma troca, né, de serviços. Então, de repente, alguém tá precisando de arquiteta. Vai lá no grupo, tem alguma arquiteta aqui? Daí tu fala, eu. E daí você tem indicações para dar para alguém ou para você usar. Da mesma forma, outros profissionais. Eu uso o tempo inteiro. Sim. Eu hoje mesmo tá precisando de um profissional e daí eu entrei num grupo desses que tem vários contatos. Eu olhei lá, digitei a palavra, achei lá umas indicações, já consegui alguns orçamentos. Então, é fundamental. Sem isso, acho que o mundo não gira. Não acessa as pessoas, né? Ana, eu tenho um presente pra dar pra você, tá? Que é do Bom Aroma. Obrigada. Ela também faz parte do nosso grupo Home Spray. Obrigada. Um mimo aí da Metamorfose Podcast, com o cheirinho da Metamorfose, a Sol. E é pra você lembrar mesmo desse momento que a gente teve aqui, desse bate-papo, de eu conhecer mais o seu trabalho, você expressar mais sobre o seu trabalho, o que você faz, né, como profissional. Sim, obrigada. Quer deixar alguma consideração? Não, eu acho que é fundamental essas coisas que a tecnologia nos traz, né? Então, essa novidade, essa questão do podcast é legal porque a gente consegue falar um pouquinho mais de nós mesmos, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, quem que é essa? Nossa, ela falou no podcast e tal. Então, acho que é fundamental hoje em dia a gente falar um pouco mais. Ainda mais eu que não tenho muitas oportunidades de falar, né? Meu Instagram tem que melhorar. Então, eu acho que a gente se apresentar, falar dos pontos importantes, principalmente em relação à minha profissão, é fundamental. Então, sim. Parabéns. Tá sempre na correria, né? A iniciativa é ótima. E é importante esse marketing, né? Exato. Então, pessoal, se você gostou, né, desse episódio, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Vai lá também no Instagram da Ana, siga ela e vê os projetos dela, vê o quanto ela é competente como arquiteta também. E eu quero agradecer os meus patrocinadores, Bom Aroma e o ZY3. Agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite.